Há um tipo de silêncio que vem antes da tempestade. Não o silêncio do vazio. O silêncio de quem está prestando atenção. Quem já passou tempo suficiente num campo de batalha, numa investigação, num lugar onde o perigo existe, mas ainda não mostrou o rosto. Esse tipo de pessoa reconhece esse silêncio. Sente antes de ver e analisa antes de entender. Jidaiu era exatamente esse tipo de pessoa. Ele havia passado a vida inteira lidando com a aplicação da lei e informação. E vivia com o orgulho de que nesse campo superava até a seita dos mendigos, a seita Hall e as próprias autoridades. Não era um guerreiro que resolvia problemas com espada. Era uma mente fria, metódica, acostumada a encontrar padrões onde outros enxergavam apenas caos, a fazer perguntas que outros nem sabiam formular. O tipo de investigador que o Murin raramente produzia, porque o Murin tendia a valorizar força bruta acima de inteligência analítica. Young Library. E foi exatamente um homem assim que chegou à cidade de Bonjiang. A entrada de Daehyun no episódio 5 não é o tipo de apresentação que explode a tela com efeitos visuais e música dramática. É o tipo mais perigoso, quieta, precisa, com aquele peso específico de quem entrou numa sala e imediatamente sabe mais sobre ela do que quem já está lá há horas. Ele chegou acompanhado do filho de Manji e trouxe consigo a formalidade fria do grupo dos 5 negros, menos a autoridade investigativa que o Murin mandou para entender o que estava acontecendo em Bonjiang, porque em Bonjiang algo muito errado estava acontecendo. A praga do suicídio, menos como o povo havia começado a chamar, não seguia nenhum padrão de doença real. Sem manchas negras, sem odor de decomposição, sem nenhum sinal físico que qualquer plaga deveria deixar apenas mortos. Mortos em quartos fechados por dentro, sem sinal de intrusão, sem lógica de fuga, sem explicação que o Murin conhecia ou havia visto antes. O povo sussurrava sobre demônios, sobre praticantes de artes sombrias, sobre maldições ancestrais reativadas. As autoridades locais não tinham resposta. A cidade estava em estado de terror crescente. Young Library, e então Jidaiu chegou e começou a trabalhar. Ele visitou cada local onde a praga do suicídio havia ocorrido, sem exceção, examinando cada cena com aquela atenção milimétrica de quem sabe que a verdade está sempre no detalhe que todo mundo decidiu ignorar. Seu filho de Manji tentou, timidamente, sugerir que talvez fosse uma praga de verdade. Jidaiu negou, sem hesitar. Não com raiva, menos com certeza. O tipo de certeza que vem de décadas analisando como crimes reais funcionam, como mortes naturais parecem. E qual é a diferença entre os dois quando você sabe o que está procurando? Young Library sem exceção. Cada cena era um quarto fechado, sem rastro de intrusão. Apenas suicídio deixado para trás. Perfeitamente artificial. Perfeito demais. Young Library, esse foi o detalhe que fez de Daehyun parar completamente. Não a brutalidade dos crimes, não a quantidade de vítimas, não o terror que a cidade estava sentindo. A perfeição. Crimes perfeitos não existem por acidente. Crimes perfeitos existem porque quem os cometeu planejou, praticou e executou com uma precisão que vai além da crueldade. Entra no território da arte. E a arte tem artista. Havia um artista em Bonjiang, e Jidaiu havia acabado de perceber isso. O que esse investigador ainda não sabia, menos o que o tornava genuinamente perigoso, mas ainda insuficiente, era que o artista em questão não vinha de nenhuma tradição marcial do Murin. Não usava técnica de redução óssea. Não manipulava veneno invisível. Não dominava a arte oculta de nenhuma facção sombria. Era um homem de um mundo completamente diferente, com um sistema de jogo residual na visão e um inventário dimensional no bolso, que havia transformado a arquitetura modular de madeira de uma estalagem medieval numa ferramenta de crime impossível. Jidaiu estava prestes a ir até o quarto, onde tudo havia começado. O quarto do Bonjiang, o quarto onde Makaio e Chuseon foram encontrados mortos numa cena que o Murin inteiro classificou como suicídio duplo e nenhum investigador havia conseguido desmentir com evidências concretas. A mente mais afiada que Bonjiang havia recebido estava a caminho da cena do crime mais impossível que o Murin já havia visto. E o autor desse crime estava no celeiro a poucos quarteirões de distância, dormindo na palha, com olhos que só abriam quando havia algo interessante para catalogar. O Bonjiang não era o tipo de estabelecimento que aparecia nos poemas de viajantes ilustres. Era o tipo de lugar que existia porque a necessidade humana de descanso e de outras coisas não discrimina a classe social. 2 andares. Construção típica menos primeiro andar aberto em formato de quadrado. Segundo andar com corredores em formato de grade. Madeira velha. Paredes grossas. Cheiro de incenso barato cobrindo outros cheiros que ninguém queria identificar. Jidaiu entrou no quarto do 2º andar seguido do filho de Manji e do proprietário da estalagem, o Sr. No, que havia entrado logo atrás como testemunha da inspeção. O quarto em si era comum, nada extraordinário à primeira vista, menos mobília simples, teto baixo. As paredes que qualquer quarto de estalagem medieval teria. Se havia algo fora do padrão era o lençol vermelho carmesim na cama, tingido de uma cor que qualquer pessoa familiarizada com o tipo de negócio do Bonjiang não estranharia. Jidaiu não estranhou. Já havia visto muita coisa na vida para se distrair com detalhes irrelevantes. Library, a primeira coisa que ele verificou foi janela. Frente e fundo, esquerda, direita, cima, baixo, menos nenhuma abertura. Numa casa comum sempre haveria uma janela na parede oposta à entrada. Mas aqui essa parede era simplesmente sólida. A possibilidade de entrada por aquela direção foi descartada num relance. E um Library, então ele foi para a porta, abriu, fechou
Examinou a trava por dentro, a estrutura da dobradiça, o espaço entre a porta e o batente. Reabriu e saiu para o corredor, estudando a arquitetura do andar de cima, a forma como os cômodos se conectavam, onde os corredores terminavam. O Bonjang Inn era um prédio de 2 andares, primeiro andar com layout aberto em formato de boca quadrada, segundo andar com corredores no formato da letra. Cada detalhe estrutural era dado relevante, cada detalhe estrutural foi catalogado. Yon Libre voltou para o quarto. Parou diante da parede esquerda. Havia um pano com estampa de leopardo pendurado como cortina menos grosso, cuidadosamente disposto em camadas para isolamento acústico. Com um movimento rápido do pulso, Dayu arrancou o pano, revelando uma parede feita de toras de madeira dispostas em padrão de trem, 3 linhas verticais paralelas. Diferente de todas as outras paredes do cômodo. Diferente demais para ser apenas decorativa. Yon Libre, ao ver aquilo, ficou convicto de que seu raciocínio estava correto. Diferente das outras paredes, essa parecia que seria possível passar por ela se as toras fossem removidas. Chamou o proprietário. Perguntou diretamente. Era possível remover essas toras sem desmontar o teto? Yon Libre, a resposta do Sr. No foi categórica. Não, as toras estavam encaixadas em ranhuras nas vigas do teto e do chão. A menos que todas as vigas fossem removidas, as toras jamais poderiam ser retiradas. Yon Libre de Aidehaio ficou parado diante da parede por um longo momento. O silêncio no quarto era o tipo que se instala quando uma mente realmente analítica bate num limite que não esperava encontrar. Considerou a técnica de redução óssea menos um mestre que a dominasse ao extremo poderia, em teoria, deslizar pelo espaço entre as toras. Nunca havia visto nem ouvido falar de tal mestre. Mas no Murim havia indivíduos extraordinários cujas capacidades desafiavam qualquer imaginação. Comparado a todas as outras paredes completamente vedadas, frente, fundo, lados, cima, baixo, menos aquela era a única rota que fazia algum sentido, mesmo que fosse um sentido impossível. Yon Libre. Mas as toras não tinham sido removidas. Não havia sinal de que alguma vez tivessem sido. A madeira estava intacta. Os encaixes limpos, sem arranhão, sem marca de ferramenta, sem nenhum rastro de manipulação. Ele havia examinado todos os locais, sem exceção. Cada cena era um quarto fechado exatamente como aquele do Bonjang Inn. Sem rastro de intrusão. Apenas suicídios. Artificial demais. Perfeito demais. Como se um deus existisse. E esse deus tivesse cometido os assassinatos. Fandom Hidehayo saiu do quarto com mais perguntas do que havia entrado. Que é exatamente o que um investigador competente faz quando encontra um crime genuinamente impossível. Não desiste. Não aceita o impossível como resposta final. Reformula. Recalibra. E continua procurando. O problema era que o que ele estava procurando não existia no vocabulário do Murim. Não havia nome para inventário dimensional. Não havia precedente para pilares removidos e recolocados sem deixar marca. Não havia categoria de suspeito chamada Homem de Outro Mundo com sistema de jogo residual na visão. A armadilha perfeita do crime perfeito é que ela funciona melhor contra as mentes mais preparadas. Porque mentes preparadas buscam respostas dentro do que conhecem. E o que Dayu conhecia, por mais vasto que fosse, não incluía Dong Bong-su. Enquanto Dayu examinava paredes e catalogava impossibilidades no segundo andar do Bonjang Inn, do outro lado da cidade, uma cena completamente diferente estava se montando nas ruelas dos fundos de Bonjang. Dong Bong-su caminhava pela rua puxando um cavalo com uma corda, passo tranquilo e postura baixa. Aquele jeito específico de servo que aprendeu a ocupar o mínimo de espaço possível no mundo para não chamar atenção indesejada. O cavalo ia junto com aquela dignidade silenciosa que cavalos têm quando não estão com pressa. Uma cena completamente comum. Um moço de estrebaria fazendo sua função. Então entrou no beco. Os capangas do Grupo Negro dominavam as ruelas e mercados de Bonjang. Por mais que se gabassem de serem heróis ou guardas dos becos, lixo continuava sendo lixo. E lixo com território marcado reage de um jeito previsível quando algo entra no seu espaço sem pedir licença. Especialmente quando esse algo é um servo esquelético que parece não poder reagir. Fandom Grupo parou Dong Bong-su, bloqueou o caminho. Fez o tipo de coisa que grupos assim fazem menos demonstração de poder sobre quem parece não ter nenhum. Um dos capangas avançou, agarrou Dong Bong-su pelo cabelo e puxou para trás com aquela violência casual de quem fez isso centenas de vezes, sem consequência. O punho já estava se fechando para dar o soco. E então chegou Jan-woo. Era o tipo de figura que becos como aquele produzem com regularidade preocupante. Homem de posição intermediária no Grupo Negro, com autoridade suficiente para parar os subordinados e ego suficiente para querer ser o centro de qualquer situação. Chegou com aquela energia de quem veio resolver, de quem sabe que sua presença muda a dinâmica da cena. Parou o soco, mandou-o soltar, começou a falar. Aqui é onde o episódio fica genuinamente perturbador de um jeito sutil, porque Dong Bong-su ouviu Jang-woo com aquela atenção específica que não é respeito nem medo. E análise. Cada palavra que Jango disse foi processada pelo mesmo sistema frio que havia catalogado Makaio, o servo do celeiro. Os artesãos da cidade, classificação automática tipo depredador, nível de ameaça, posição na hierarquia local, potencial como alvo. Jang-woo terminou de falar.
Achou que havia resolvido a situação. Achou que havia demonstrado poder ao mesmo tempo que mostrava generosidade, o tipo de performance que líderes de beco adoram fazer na frente dos subordinados. Não resolveu nada, só atrasou o inevitável por alguns minutos. O que aconteceu a seguir foi executado com a eficiência silenciosa e metódica, que é a assinatura de Dong Bong-soo em tudo que faz. Jang-ho Morrell, sem discurso de resposta, sem cena dramática de revelação, sem aquele momento onde o protagonista explica por que o vilão merecia o que recebeu. Dong Bong-soo simplesmente decidiu que Jang o havia chegado ao fim da utilidade de existir e agiu de acordo. Os capangas do grupo negro morriam um após o outro. 1-2 viraram 4, 4 viraram 8. O grupo que havia parado um servo esquelético num beco para demonstrar poder, descobriu muito tarde que a embalagem não correspondia ao conteúdo. Que os olhos fundos e escuros que não reagiram quando o cabelo foi puxado não eram olhos de medo ou submissão. Eram olhos de catalogação, de cálculo, de um predador que havia esperado o momento certo com aquela paciência específica que só existe em quem nunca sentiu urgência emocional na vida. Fandom, a praga do suicídio, havia terminado em Bonjiang. No lugar dela, começava algo diferente. Um massacre cirúrgico dos capangas dos becos. Tão preciso e tão constante que a cidade inteira começou a sussurrar sobre um herói anônimo. Agindo nas sombras, o grupo negro que dominava Bonjiang estava sendo desmontado peça por peça. E ninguém havia visto o rosto de quem estava fazendo isso, as Hurricanes. Enquanto isso, Jidaiu estava do outro lado da cidade, olhando para uma parede de madeira intacta e se perguntando como alguém havia passado por ela. 2 investigações. 2 mundos que ainda não sabiam que eram o mesmo problema. E no meio de tudo isso, um servo de estrebaria voltando para o celeiro com um cavalo. Passo tranquilo, como se nada tivesse acontecido no beco. Porque para Dong Bong-soo não havia acontecido nada fora do comum. Era só mais uma noite de trabalho num terreno de caça, que estava provando ser melhor do que esperava.